fizeram uma linha difícil de 5 e estava extremamente difícil realmente de entrar na zaga deles, mas da forma como foi, a gente foi muito ousado. Claro que foi um risco calculado, a gente poderia ter tomado um gol num contra-ataque, porque a equipe que a gente terminou o jogo, a gente se expõe, são jogadores realmente assim, muito ofensivos, com muita construção, mas ao mesmo tempo, porque eles têm jogadores de extrema velocidade, eles botaram também jogadores de muita velocidade para um contra-ataque, para uma transição ofensiva, mas foi uma vitória emblemática, num momento importante, a gente ficar em 10º colocado, a gente abrir 8 pontos para a zona de rebaixamento, isso é fundamental, né? A gente sabe que tem ali o Grêmio com 2 jogos a menos, mas eles podem chegar com esses 2 jogos de diferença no máximo a 32 pontos, então é muito importante, foi muito importante essa vitória, mas claro que não atingimos o nosso objetivo, estamos com os pés no chão, estamos ligados, atentos, sabemos que temos aí menos de 72 horas para o próximo jogo contra a Chape, então é fundamental que a gente realmente se mantenha completamente concentrado, compenetrado e comprometido com um resultado maior, que é a permanência na Série A. Pergunta agora do Olímpio Vasconcelos do Globo Esporte, parabéns pela vitória a você e também aos jogadores. Quando fez a mudança tripla, formou um losango no meio-campo e deixou o Felipe Marques com mais liberdade. Isso foi determinante para a vitória? Cleison e Max estavam cansados? Bem, todas as mudanças, a maioria das mudanças foram na realidade por uma questão tática. Só a do Camilo, que realmente o Camilo se desgastou muito, ele falou, professor, estou morto, não estou aguentando mais. E ele já sentiu um pouquinho de cãibra, então era normal que ele ia cair de produção. Todas as outras foram literalmente táticas. Do Elton, né, que foi basicamente o primeiro, porque é um jogador que mantém muito a posse de bola, é um jogador que faz muito bem o pivô, um jogador, aquele movimento que ele fez é um movimento que nós fazemos constantemente, um movimento treinado, que a gente chega na linha de fundo, quando a gente consegue fazer a superioridade pelo lado, chegando na linha de fundo, ele faz aquele balanço, aquele movimento de entra e sai para poder pegar essa bola. Então a gente sabia que isso poderia acontecer, principalmente porque a gente procurou colocar 2 jogadores de muita velocidade pelos lados, Felipe e Cafu, né, logo em seguida. Então quando a gente fez a mudança do Felipe, já deu uma qualidade ofensiva de profundidade para a nossa equipe, e quando a gente entrou com os 3, justamente era para, primeiro, a gente fazer um tripé, e quem formava a ponta do losango já não era mais nosso meia, era o Elton, que ele fazia essa ponta do losango, porque tanto o Yuri, William e Gava faziam esse tripé com o Elton fazendo a ponta do losango, e tendo 2 jogadores de muita velocidade, o João continuou entrando no facão e realmente isso nos deu uma força ofensiva muito grande. Ficamos um pouco expostos, poderíamos ter tomado o gol, mas uma grande equipe começa com um grande goleiro, então o Walter excepcional do jogo de hoje, realmente assim, junto com o Yuri, junto com outros jogadores, como o próprio Elton, que entrou, ele foi realmente assim, um dos melhores em campo, pelas defesas seguras e tranquilas. Eu falei para ele, a segurança que ele transmite é algo assim excepcional, então eu queria destacar essa situação, mas como eu falei, pés no chão, a gente não alcançou nosso objetivo e precisamos alcançar de 43, 40 até 45 pontos ainda. Jorginho, pergunta do William Reis do site A Bola da Vez MT. Jorginho, impressionante o nível do preparo físico do Cuiabá. Qual é a parcela de contribuição deste departamento no sucesso do seu time? William, eu já tenho destacado isso, destaquei no jogo passado. Quero lembrar aqui que a gente tem 2 grandes preparadores físicos aqui, é o meu xará Jorginho. O cara, quando é Jorginho, é fogo, né? Ele deve ter alguma coisa de bom, né? O Rafinha, que tem feito um trabalho excepcional. Mas eu quero destacar também todo o trabalho que a gente tem de preparação e até mesmo, não apenas de manutenção da qualidade física desses jogadores, mas realmente não deixando com que eles cheguem num momento assim completamente cansados. A gente segura alguns jogadores, é o caso do Elton, é o caso do Paulão, jogadores com uma idade avançada, a gente tem todo o cuidado. Então a gente tem um fenômeno aqui com a gente, que é o Altamiro. Eu preciso destacar isso, porque ele é o responsável por toda essa área médica, fisioterapia, a parte física, ele engloba tudo isso, claro, com os nossos médicos.
Então ele é um cara com muita experiência, com muita capacidade, ele nos dá o toque necessário. Às vezes os jogadores não entendem, eu sei que é um debate sempre muito grande. Eu vi uma entrevista de um bom treinador falando sobre isso. Os fisiologistas não deixam a gente mais treinar. Eu discordo. Se a gente tiver o equilíbrio, é o que a gente tem aqui no Cuiabá, às vezes eles me dão o tempo necessário para que eu possa passar, inclusive, daquilo que está programado em termos de carga de trabalho, de quilometragem no trabalho. Às vezes eu cedo para eles, é o que aconteceu ontem, por exemplo. Nós terminamos o trabalho com a quilometragem lá embaixo para que os jogadores chegassem no jogo de hoje assim, em altíssimo nível. É o que está acontecendo. A equipe, ela não corre apenas para frente, ela corre para trás. Ela é uma equipe compacta, é uma equipe organizada, é uma equipe fisicamente muito bem qualificada. Então, é todo um processo de um trabalho desses grandes profissionais que a gente tem aqui. André Cavalcante, TV Centro-América, as mudanças participaram diretamente no gol. Num caso assim, o técnico se sente coautor da jogada também, e o Rafael Gava casou no sábado. A inspiração da vida pessoal foi a campo, Jorginho? Foi, com certeza. A gente ficou muito feliz por ele. A gente mudou inclusive o treinamento seria de manhã. A gente fez questão de fazer porque a gente preza família. Então eu falei para ele que primeiro lugar é o seu casamento, seus amigos que vão estar presentes, com todo o controle em termos de bebida alcoólica. Isso é fundamental, chamei a atenção deles. Ele estava feliz, ele entrou feliz, foi importantíssimo essa mudança, não apenas as duas primeiras que nós fizemos antes do Elton e do Felipe, mas as três que nós fizemos justamente para dar um equilíbrio necessário, uma construção necessária ofensivamente falando, né? Quando entrou o Yuri, quando entrou o Gavi e entrou o Cafu, foi muito importante. Não que eu me sinta coautor, mas a gente fica muito feliz porque a gente está enxergando o jogo, os jogadores entendem isso, os jogadores que saíram, você não viu ninguém reclamando, todos os jogadores vieram falar comigo, todos os jogadores aplaudiram o jogador que estava entrando. Então esse é o espírito que está reinando aqui no Cuiabá. Se nós permanecermos assim humildes, entendendo que a gente é obreiro mesmo, que a gente é trabalhador, que a gente é realmente assim aquele cara que vai lutar, um grupo de guerreiros mesmo, e com a qualidade que a gente tem, tanto na parte tática quanto na parte técnica, a gente vai conseguir superar todas as dificuldades. Vitor Arias, agora da Rádio Conte. O time hoje pressionou, sofreu com os contra-ataques, mas venceu. Um dos destaques foi o Felipe Marques, que tem entrado e feito a diferença. Você avalia que hoje ele está disputando a vaga de titular? O Felipe, acho que assim, nesse grupo, o que eles têm entendido, você vê, o Cleison para mim é um dos jogadores mais bem dotados tecnicamente desse grupo. E ele saiu tranquilo, porque entendeu que naquele momento a gente precisava de profundidade, velocidade, o cara que ia dentro, e ele se desgasta demais, não apenas na parte ofensiva, que ele é um jogador no 1 para 1, muito forte, ele volta para marcar. E isso eu tenho destacado no Cleison, que ele tem sido um jogador extremamente importante na parte defensiva, porque ele que forma a linha de 4 pelo lado esquerdo. Então chega no momento que o jogador está desgastado, está cansado, e a gente fez uma mudança também tática, porque a gente sabe que é uma forma diferente de jogar do Felipe, do Cleison, né? O Felipe é aquele cara mais agudo, é o cara que vai mais dentro, é o cara que realmente ele dá essa profundidade necessária para aquele lado. O Cleison é aquele jogador que vem jogar muito por dentro, faz a superioridade numérica pelo lado, pela qualidade técnica que ele tem, mas todos os jogadores têm entendido. Então, o Felipe, assim como o Cafu, assim como o Elton, assim como todos, têm sido muito importantes. São jogadores que têm ficado no banco, mas que têm tido uma participação fundamental nas nossas vitórias. Pergunta agora do Kaique Alves, da TV Cidade Verde. Parabéns pela vitória. Gostaria que falasse o quanto essa vitória é importante para o Dourado, principalmente em cima de um time que vinha embalado e é finalista da Sul-Americana. Isso dá um fôlego para o Cuiabá nesta reta final do campeonato? Falamos já sobre isso, foi importantíssima, e diante de um adversário que vinha de 8, se eu não me engano, 8 jogos invicto, os jogos fora eles com o melhor retrospecto, e a gente em casa, em princípio, né, todo mundo, mas eu acho que se for ver aí, pelo menos desde que eu cheguei aqui, eu acho que eu tenho mais vitórias em casa e empates do que derrotas. Se eu não me engano, eu tenho 3 derrotas em casa, a quarta derrota foi contra o Atlético Mineiro fora, né, foi o penúltimo jogo. Então a gente tem sido
Hã? 5 vitórias em casa e 3 fora. Exatamente. Então, quer dizer, é um retrospecto bom, quero falar isso, é porque a gente havia perdido alguns jogos em casa antes. De qualquer jeito, eu faço parte da equipe, independente do momento que eu cheguei, todos trabalhamos juntos, né? Hoje sou, com certeza, Cuiabá e quero que as coisas aconteçam, mas ganhar de um Bragantino mesmo assim, né? A gente sabe, um time um pouco desfalcado, que bom que eles estavam desfalcados, porque a gente sabe o potencial dessa equipe, a gente reconhece isso, mas em nada desmerece a nossa vitória, porque jogamos em cima dos caras, fomos superiores, fomos agressivos, fomos organizados para que a gente pudesse ganhar esses 3 pontos. Última pergunta, William Romero da Rádio Nobres FM. Jorginho, parabéns pelo jogo e pela vitória. E que vitória, os 3 pontos. Todos diziam que eles eram favoritos, mas conquistar os pontos aí. 4 pontos diante do Bragantino neste campeonato. O que dizer dessa campanha até agora, Jorginho? Bem, é uma boa campanha, se tornará ótima no momento que nós alcançarmos o nosso objetivo. Depois que alcançarmos o nosso objetivo, aí sim a gente vai pensar numa coisa maior, mas a palavra permanece viva no coração dos atletas. Nós temos escrito isso ali na foto que nós temos ali da primeira grande vitória que nós tivemos. Permanência, esse é o foco total. Isabel Reis, Felipe Duque, André Luiz, Luiz Carlos, Rodrigo Lopes, Everton, Felipe, todo mundo feliz, te homenageando e agradecendo pelo trabalho, Jorginho. Nós é que agradecemos, foi falado sobre isso na primeira pergunta, acabou que eu não falei sobre isso, mas eu quero dizer da minha satisfação, da minha alegria de poder contar com a credibilidade de vocês, dos torcedores, contar com o apoio de vocês, tem sido fundamental. Eu não vejo ninguém reclamando, um ou outro fala, eu quero Elton e tal, é normal, né? Do lado de fora, todo torcedor entende. Então, a gente entende perfeitamente, mas todo mundo torcendo, todo mundo junto. E pode ter certeza, vocês são extremamente importantes. Se vocês aplaudirem os nossos atletas, se vocês incentivarem os nossos atletas, isso faz uma grande diferença. Eu costumo dizer que existem atletas e atletas. Tem uns atletas que têm uma personalidade tão forte que ele não se abala com nenhum grito, desmerecendo ou de repente criticando, mas tem atletas que precisam disso. Eu sei que no grupo tem atletas que precisam do apoio e vocês têm sido fundamentais. Eu tenho certeza que dessa forma nós alcançaremos o nosso objetivo, porque vocês estão presentes aqui. Obrigado, Jorginho. Boa noite, bom descanso. Valeu, obrigado.